Graça e paz. Vamos seguir com a leitura do livro Cura para os Traumas Emocionais, de David Simmons. Capítulo 6, parte 1. A cura da imagem própria negativa 2. A imagem própria de cada indivíduo é um conjunto de sensações e conceitos que ele formou a respeito de si mesmo. Nossa imagem própria nos vem de 4 fontes. A primeira é o mundo exterior, que examinamos no capítulo 5. Nesse mundo exterior, vemos imagens e impressões acerca de nós mesmos refletidas no espelho dos membros de nossa família. Estabelecemos nossa noção de identidade própria a partir dos primeiros relacionamentos, pela forma como somos tratados, amados e cuidados, e pela comunicação que recebemos em nosso relacionamento com os outros, quando estamos em fase de formação e crescimento. A segunda fonte de impressões é o mundo interior, isto é, os elementos físico, emocional e espiritual que trazemos conosco ao nascer. Dele fazem parte os nossos sentidos, sistema nervoso, nossa capacidade de aprender, de registrar fatos, de reagir diante da realidade. E para alguns, esse mundo interior compreenderá também defeitos físicos, deformações e deficiências. Não existem duas crianças iguais, todas são maravilhosamente distintas entre si, assim como os flocos de neve. E que erro cometem os pais consultando apenas livros para criar os filhos, como se estes fossem todos iguais? Os que são pais sabem do que eu estou falando. A gente tem um filho que é teimoso como uma mula e é obrigado a usar a vara até para obter a atenção dele, quanto mais para discipliná-lo. E por outro lado, tem também um filho que é sensível como uma plantinha tenra, tanto que não é preciso nem erguer a mão ou a voz para se obter dele o que se deseja. Como é ridículo achar que basta um conjunto de regras sobre a criação de filhos. Essas diferenças existem devido à nossa identidade individual e à nossa constituição psicofísica. Entretanto, existe também o fator espiritual, e é nisso que nos distinguimos de toda a psicologia secular, humanista e pagã, que considera a natureza humana como sendo essencialmente boa, ou então moralmente neutra. Nós, os cristãos, não pensamos assim. Deus nos revelou em sua palavra que não entramos nessa vida moralmente neutros. Pelo contrário, somos vítimas de uma tendência básica para o mal, de uma inclinação para o erro. Chamamos a isso de pecado original. A verdade é que a única coisa em nós que não é muito original é o pecado. As leis e princípios que regem todas as inter-relações humanas e o desenvolvimento do homem garantiram a transmissão do pecado, quando nossos primeiros pais, de certo modo, se desentenderam com Deus e passaram a viver em egocentrismo e orgulho. Com o primeiro pecado de Adão e Eva, foi ativada uma reação em cadeia gerando uma criação de filhos imperfeita, conduzida por meio de falhas, ignorância e atos mal orientados, e o que é pior, por amor condicionado a exigências. Essa herança paterna faz de cada ser humano uma vítima da pecaminosidade total. O fato é que não entramos neste mundo perfeitamente neutros em nossa moral, mas pendendo imperfeitamente na direção do erro. Somos desequilibrados em nossas motivações, desejos e impulsos. Achamos-nos fora das proporções certas, com uma forte inclinação para o erro. E devido a esse defeito de nossa natureza, nossas reações acham-se fora de foco. Faz alguns anos, li uma frase que tem sido muito valiosa em meu trabalho de aconselhamento. As crianças são os melhores gravadores do mundo, mas os piores intérpretes. O fato é que elas captam muitas das imperfeições que as cercam e, por causa do egocentrismo inerente a toda a raça humana, interpretam erradamente grande parte daquilo que captam, e isso afeta demais a sua imagem própria. Parece que mesmo que os pais criem muito bem os filhos, a maioria das pessoas chega à idade adulta com o seguinte conceito: tudo bem com você, mas não comigo. Isso parece fazer parte da constituição humana. A Bíblia deixa bem claro que não somos meras vítimas. Todos somos pecadores e responsáveis pela nossa identidade e pelo que acabamos nos tornando.
Nunca vi ninguém ficar realmente curado de traumas e problemas enquanto não tivesse perdoado a todos aqueles que de alguma maneira o prejudicaram, e também recebesse o perdão de Deus para suas próprias reações erradas. Satanás é a terceira fonte de onde recebemos impressões, e já falamos dele como um dos influenciadores de uma autoimagem negativa. Ele utiliza nossos sentimentos de autodesprezo como uma terrível arma contra nós, nos 3 papéis que desempenha. Ele é mentiroso, João 8,44, acusador, Apocalipse 12,10, e é aquele que cega o nosso entendimento, 2 Coríntios 4,4. Para atuar nessas 3 funções, ele emprega as armas da inferioridade, incapacidade e autodepreciação para derrotar o cristão e impedir que ele redescubra todo o seu imenso potencial como filho de Deus. A quarta fonte de onde recebemos impressões para a formação de nossa imagem própria é Deus. Agora deixamos a questão da imagem própria negativa e passamos a considerar o poder de Deus na formação de uma imagem própria em bases cristãs. Deixamos a doença e passamos à cura, pois existem algumas medidas práticas que podemos tomar, a fim de curar essa deformidade que é a imagem própria negativa. Que Deus te abençoe e até amanhã.